Bom, pessoal, dando continuidade à sequência de vídeos onde eu falo de montagens de consultórios odontológicos do zero, hoje eu quero falar de um item bastante importante na hora de se começar essa montagem ou de você estar instruindo o seu dentista para ele estar fazendo essa pré-montagem para receber os equipamentos odontológicos, que é o compressor. É o dimensionamento do compressor, o dimensionamento da linha de ar comprimido, que faz uma grande diferença em uma clínica odontológica. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Felipe Unhan. Esse canal aqui é voltado totalmente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Então, se você é um dos interessados, fica por aí que tem muita coisa legal. Então, dando continuidade a esses vídeos de dicas, hoje a gente vai falar então dos compressores e da linha de ar comprimido. Aqui eu coloquei dois exemplos quando você está montando uma clínica odontológica em uma sala comercial, em um prédio, onde você pode estar ali no terceiro, quarto, quinto andar, e aí você tem pouca possibilidade aí de estar embutindo tubulações, inclusive a de ar comprimido, porém você vai estar com um compressor mais próximo, né, da cadeira, então você tem uma linha menor de ar comprimido, e se você tiver também uma cadeira só, você vai ter um compressor menor também para poder atender essa cadeira, né? E outra situação é se o dentista ele alugou, comprou uma sala ou uma casa e transformou em um ponto comercial, e aí ela é térrea e provavelmente possa ter mais de uma sala de atendimento, então mais de uma cadeira, e o compressor pode ficar bem mais distante, ele pode usar totalmente o terreno dessa área construída para colocar outros itens, e um deles é o compressor, para que ele não fique barulhento também, né? Então muitos optam por um compressor maior, por conta do dimensionamento que eu falei, e põe esse compressor lá no fundo do terreno, então ele fica longe, então a linha de ar comprimido ela já é maior. E aí ela pode ser ou não embutida por baixo do solo, né? Então vamos pegar o primeiro caso aqui para a gente falar um pouquinho dele, que é bastante comum em clínicas em prédios comerciais. Então aqui você tem um compressor que na maioria das vezes ele será um compressor pequeno, de mais ou menos aí uns 30 litros, e vai atender a cadeira, são aqueles compressorzinhos pequenos, ele vai atender a cadeira porque ele tem uma vazão aí de mais ou menos 200 litros por minuto, que atende bem uma cadeira, porque uma cadeira pede aí em torno de 100, alguns gostam de dimensionar um pouquinho mais, então eu vou colocar aqui de 100 a 150 litros por minuto. Então, atende bem essa cadeira odontológica, e aqui a gente está falando de uma sala somente, né? O desenho aqui é só de uma sala comercial que talvez tenha aí 40, 50 metros quadrados. Então, a linha de ar comprimido, ela é pequena, ela vai ter aí talvez 5 metros, ou vamos colocar aí um cenário um pouco maior, até vai entre 5 e 10 metros da linha do ar comprimido. Então, o que é legal aqui nesse dimensionamento, pessoal? É que a gente tem que pensar que o ar comprimido, ele tem perda, né? Só pelo fato dele, só pela distância, ele tem perda, né? As paredes da tubulação já causam um atrito que no final dessa linha já existe uma perda de pressão. Então, o que é importante nisso? A dimensão, o dimensionamento do diâmetro do que será usado aqui, da mangueira, do tubo, que na maioria das vezes é uma mangueira trançada. E aí de 5 a 10 metros já é uma coisa assim, a gente não vai falar de cálculo aqui, até porque o cálculo é um pouquinho chato de se fazer, existe um cálculo, a gente até pode uma hora falar disso melhor, mas aí o cálculo leva muitas variáveis, vai ser um cálculo um pouquinho chato até de fazer isso aqui na videoaula. Mas é utilizado mais ou menos aí, entre 5 e 10 metros, uma mangueira trançada de 1/4 para ar comprimido.
é bem conhecida, são aquelas mangueiras mais pretinhas para ar comprimido, não é, pessoal, aquela mangueirinha azul de 6 milímetros que a gente que vê aí nos consultórios até, mas aí em outra aplicação, não vindo do compressor para a cadeira, tá? Até porque se ela tiver, se essa tubulação tiver vindo por baixo da terra, é legal que tenha um eletroduto primeiro e ela passando por dentro. Então, assim, tem outras especificações, porque ela é uma mangueira que vem lá do compressor. Então, outra coisa legal de se falar é que nessas pequenas distâncias, a gente não vai ter tanta perda assim, porque não vai ter tanta perda aí pontual ou perda localizada por conta de curva, por conta de um filtro, a gente não vai ter muito isso, né? Mas se a gente passar aí para uma clínica grande, em que o compressor fique muito distante, pode ser que a gente tenha mais perdas. E aí a gente vai estar falando aí entre 10 metros a 20 metros. Acredito que mais do que isso é difícil. A gente não está falando de aplicação industrial, que aí o compressor pode ficar a 100 metros de distância. Então, dificilmente vai fugir disso aqui, tá? Mas aí a situação pode ser diferente, porque aí o dimensionamento do compressor já precisa ser diferente, porque se aí cada cadeira pede isso, mais ou menos aí 100 a 150 litros por minuto, né? Você tem 3 cadeiras sendo usadas. Você já não pode usar um compressor já pequeno, igual esse aqui. Primeiro porque ele não vai oferecer a quantidade suficiente para 3 cadeiras e nem o armazenamento, né? Nem o tanque, o reservatório dele. Talvez aí tenha que ir multiplicando a quantidade aqui, ou às vezes deixando até uma folga para uma próxima cadeira que vier. Então talvez a gente esteja falando aí de um compressor, de um reservatório de 120 litros ao invés de 30, que já vai apresentar uma vazão bem maior, automaticamente ele já vai ser vendido com uma vazão maior, e aí sim ele vai atender mais cadeiras. E um detalhe importante é que quando vocês forem fazer a linha do ar comprimido para uma clínica maior, o legal é você separar as linhas, né? Não dá para você trazer uma linha só, e nesse caso aqui, por o compressor já estar mais distante, entre 10 e 20 metros, já é legal aumentar um pouquinho o diâmetro da mangueira. Ó, aqui a gente falou em 1/4. Tá? Aqui o legal é a gente já falar em 5/16. Eu já vi gente colocando meia. Então, por quê? Por conta da distância. E aí, não dá para trazer uma mangueira só até um ponto e depois dividir também. O legal é você levar, da saída do compressor, você levar esse diâmetro para cada cadeira, né? Independente por onde ele for aí, né? Eu fiz o desenho aqui, ó, ele indo, caminhando por um lado, pelo outro, mas ter essa rede dividida, até para depois, a gente vai falar isso já em uma outra videoaula de dica e depois também lá no nosso treinamento, para também a gente ter um fechamento ou no pé da cadeira ou para o lado de fora, um fechamento do ar para uma manutenção. Você não vai parar todas as cadeiras para fazer uma manutenção. Então, esse dimensionamento é bem importante, é legal saber qual a mangueira a ser usada, né? Não usar aquelas mangueirinhas fininhas lá, usar a mangueira trançada, aquela própria para um ar comprimido, inclusive quando ele por baixo aí, feito não externo, né? Feito por baixo da terra. Então, usar a mangueira correta e saber dimensionar tanto o compressor, o tamanho do compressor, quanto as distâncias onde eles estão. Então, esse é um item bem importante, não pode esquecer disso na hora de dimensionar uma clínica odontológica quando estiver começando ali da base. Legal, pessoal? Essa foi mais uma dica aí rápida, muito importante. Nas próximas videoaulas a gente vai continuar com as dicas aí de
montagem de consultório do zero. Vai ter muita coisa legal ainda para frente de dicas. E quem quiser saber mais sobre os nossos treinamentos, entra lá no nosso site. Lá tem muita informação, tem preço, turma nova, tudo que vocês precisam saber sobre essa profissão. Até o próximo vídeo.